Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de catecismo. Para você que chegou agora e não sabe, nós temos várias aulas de catecismo, estando dando um curso completo do catecismo para que você possa aprofundar a sua fé e assim amar mais Jesus, ser um católico mais autêntico, mais fervoroso, ou como a gente gosta de chamar, um católico raiz, profundo. Então, a nossa aula de hoje, nós estamos fazendo a explanação dos artigos do credo. E nós chegamos agora no 6º artigo do credo. Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vimos nas aulas anteriores sobre a ressurreição de Jesus, sobre a mansão dos mortos e todas as outras coisas que vieram antes também. Mas na aula anterior nós falamos sobre esses dois temas. A mansão dos mortos, o que significa a mansão dos mortos, ou os infernos onde Jesus desceu, e a ressurreição, qual é o significado da ressurreição de Cristo. E Jesus, após a sua ressurreição, nós vemos isso no Evangelho, isso é a nossa fé católica, ele passou 40 dias ainda aparecendo aos discípulos, aparecendo àqueles que conviveram, que o conheciam. Então, por que Jesus ficou ainda 40 dias aqui aparecendo aos discípulos, se entretendo com eles? O motivo principal é para que eles tivessem a prova cabal de que ele estava ressuscitado. Então, o nosso Senhor ressuscitado se mostra aos apóstolos, se mostra aos discípulos, para que eles tivessem a certeza absoluta de que ali não era um fantasma, de que aquilo não era uma aparição, mas aquilo era Cristo ressuscitado, de verdade. Inclusive, eles podiam tocar em Jesus, Jesus comeu na frente deles, Jesus os abraçou. Então, era realmente Jesus no seu corpo glorioso. Claro, com algumas propriedades. Então, só para a gente também recordar um pouquinho da aula passada. Jesus ele não volta à vida que ele tinha antes. As ressurreições que nós vemos na Bíblia, e também ressurreições que podem acontecer na igreja, sim, porque também os discípulos de Cristo realizam milagres de ressurreição. Já houveram vários milagres em que santos ressuscitaram mortos também, mas estas ressurreições são ressurreições para esta vida, ou seja, a pessoa volta a viver da mesma forma que ela estava vivendo antes, com esse corpo que nós temos, que pode sofrer, que pode morrer, que sente dor, que sente fome, que sente sede, etc. E que é limitado ao tempo e ao espaço. Então, nossa alma ela é limitada nos limites do corpo. Então eu não posso querer estar em outro lugar e simplesmente o meu corpo obedecer essa minha vontade absoluta. Já a ressurreição de Cristo, e que será também a nossa ressurreição futura para a vida eterna, não está limitado ao tempo, ao espaço, não sente mais dor, não é mais uma ressurreição para a morte, é uma ressurreição no seu corpo glorioso. Por isso, se você prestar atenção no Evangelho, todos os evangelhos, ou seja, aqueles momentos das aparições de Cristo, muitas vezes os discípulos não reconhecem Jesus. Nem Maria Madalena. Ela pensava que era o jardineiro. Então é muito bonito essas aparições do Senhor. Os discípulos de Emaús, eles não reconhecem o Senhor num primeiro momento. Por quê? Não é que ele estava com outro corpo, mas porque ele estava com o seu corpo glorioso. Então a sua aparência é gloriosa, é diferente. Apesar de estar escondido ainda digamos, sem aquela glória divina que ele tem no céu. É o que nós vamos ver mais adiante na aula de hoje. Então, por isso, quando Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, e ela pensa que é um jardineiro e diz: Senhor, onde o puseste, me diga que eu vou lá e vou pegá-lo. É muito bonito a gente meditar sobre esta frase de Maria Madalena, porque mostra o grande amor que ela tinha por Jesus. Ela enfrentava o que fosse para ir resgatar o corpo de Cristo. Como é que uma pobre mulher vai conseguir carregar o corpo de um homem e sepultar de novo? Então, enfim, tem várias coisas que a gente poderia meditar sobre essa atitude de Maria Madalena. Mas em alguns momentos, por uma palavra de Jesus, por um gesto de Jesus, aqueles discípulos reconhecem o Senhor. Então, quando Jesus ressuscitado disse Maria, então só em pronunciar o nome dela, ela vira-se e diz Rabuni, mestre. Os discípulos de Emaús, quando Jesus pega o pão, dá graças e o parte,
eles reconhecem imediatamente porque são gestos da última ceia, da Eucaristia, e eles imediatamente reconhecem o Senhor. Quando Jesus aparece para os apóstolos no lago, eles estavam pescando, né? Lembro que não tinha... E ele disse, olha, joguem a rede para o outro lado. Eles recordaram aquele milagre de antes, e quando eles viram a pesca se realizar, imediatamente reconheceram, é o Senhor. E Pedro, que o Evangelho diz que ele estava sem roupa, ele pula na água, corre ao encontro de Jesus. Então tem toda também uma exegese que os padres da igreja fazem sobre o novo Adão, etc. Mas isso não é importante agora. Importante é a gente saber que Cristo passou 40 dias com os seus discípulos. São Paulo vai dizer que ele apareceu a mais de 500 pessoas, se entretendo com eles, mostrando a realidade da sua ressurreição. Ao final desses 40 dias, Jesus reúne os discípulos e dá as últimas instruções. E esse também é uma das razões pelas quais Jesus ficou esses 40 dias, para dar as últimas instruções aos discípulos. A partir dali, iria iniciar o tempo da igreja, que dura até hoje, na expectativa da segunda vinda de Jesus, que nós vamos ver nas aulas seguintes, né? Então, Jesus dá as últimas palavras claríssimas aos seus discípulos. E é muito interessante porque, como são as últimas, são as palavras de ordem, de fundação da igreja, e uma delas é, talvez a mais importante, a última, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então essa é a missão da igreja que Cristo ressuscitado dá no instante anterior à sua ascensão. Então está lá com os apóstolos, diz essas últimas palavras. Ide pelo mundo inteiro. Então esta é a missão da igreja, nós vamos ver também em outra aula, mas eu queria só fazer um aceno porque é muito importante, porque a gente se esquece que a missão da igreja é evangelizar todos os povos, ou seja, converter os povos, né? Levar o evangelho, levar a mensagem da fé a todos os povos, no poder do Espírito Santo, e batizar todas as pessoas. Então não é aceitar todas as religiões porque elas são boas, não mexer na cultura dos outros. Não, isso daí é paganismo, isso daí é modernismo, isso não é cristianismo. O que Jesus mandou e que a gente deve obedecer é evangelizar todo mundo. Agora, evangelizar não significa obrigar as pessoas, né? A gente propõe, não impõe, né? Então vamos lá. Estão entendendo até agora? O Catecismo de São Pio X, que é bem resumido e bem prático, né, bem objetivo, ele fala o seguinte: Jesus esteve 40 dias depois da sua ressurreição na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo aos céus, estando no céu enquanto Deus, igual ao Pai, na glória, enquanto o homem foi elevado acima de todos os anjos e todos os santos e constituído o Senhor de todas as coisas. Está no número 120. Então, o que é que significa que ele subiu ao céu? Ele retoma a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, certo? Então, ele é constituído agora, não só como Deus, óbvio que ele sempre teve, mas agora como homem. Então, a humanidade entra na glória divina. Então, como homem, ele é elevado acima dos anjos, acima de todas as criaturas e senta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos entender o que é que significa sentar à direita do Pai. Mas só um instante. No número 121, no Catecismo de São Pio X, fala assim: por que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias sobre a terra antes de subir aos céus? Foi o que eu acabei de explicar. Antes de subir aos céus, ele permaneceu aqui para provar com várias aparições que tinha verdadeiramente ressuscitado e para instruir ainda mais os apóstolos e para os confirmar nas verdades da fé. Então, são 3 os motivos pelos quais Jesus subiu ao céu em corpo e alma e divindade, né? Jesus na sua humanidade e na sua divindade. Primeiro, para tomar posse do seu reino, merecido com a sua morte. Então, também o Catecismo da Igreja Católica vai afirmar, de modo mais longo, né, que Jesus sobe ao céu para assumir a sua glória como rei. Jesus toma o seu trono como rei, o trono de Senhor do universo. Segundo, para preparar o nosso lugar na glória e para ser o nosso mediador e advogado junto do Pai.
Então, Jesus tinha falado para os apóstolos, eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar. Jesus vai preparar um lugar para nós no céu. Isso é muito bonito e muito importante. Você e eu, nós temos um lugar no céu, de verdade. Foi Jesus quem falou, nós não podemos duvidar disso. Nós temos um lugar no céu. Tem, se a gente fosse imaginar o céu como um anfiteatro, né? Mas é claro que não é assim, tem uma cadeira para você lá, reservada para você lá, e que ninguém vai sentar. É um lugar seu, porque Deus lhe criou como único. Né? Eu sou uma criatura única de Deus. Graças a Deus que não existe outro igual a mim, né? Não ia ser muito bom. E você também. Então nós somos únicos, irrepetíveis, no que é bom, no que é ruim, não importa. Nós somos únicos e por isso existe um lugar único no céu para mim, que não pode ser ocupado porque não existe, nem nunca, jamais existiu, não existe e jamais existirá outra pessoa igual a mim, igual a você. E Deus nos ama de maneira única, irrepetível também. Então nós temos um lugar no céu e Jesus foi preparar esse lugar para nós. Além disso, ele foi ser o nosso mediador. E eu quero chamar a atenção para esta palavra porque os protestantes nos acusam de termos outros mediadores. Como a gente fala, Nossa Senhora intercede por nós, os santos intercedem por nós. Aí eles jogam na nossa cara, mas só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí, quem é que está certo? Os protestantes ou os católicos? Quem estão errados, obviamente, são os protestantes. Porque eles não conseguem juntar o tico com o teco e entender que nós não estamos falando da mediação da salvação. Estamos falando da intercessão. Então, o mediador único, e essa é a nossa fé católica, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a fé católica de verdade. Nós só temos um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Essa é a fé católica. Mas nós temos intercessores junto ao Senhor Jesus. Já nesta terra, eu mesmo posso rezar e rezo por você, acredito que você reza por mim. Então, através da sua oração, eu também sou ajudado. Através da minha oração, você é ajudado. Então, em Cristo, por Cristo e com Cristo, né, estou ajudando na sua salvação. Mas quem é o único Salvador? É Jesus. Então, a Virgem Maria, ela intercede por nós junto ao seu Filho Jesus. Ela não nos salva. Ela não é mediadora da salvação. Ela é intercessora. Né? E através dessa intercessão, nos ajuda na salvação. Mas é claro, precisa ter um pouquinho de boa vontade, como eu disse, para juntar os neurônios e entender isso, né? Sem boa vontade, a coisa pode ficar muito, muito clara, mas a pessoa simplesmente não quer entender e prefere ficar amarrado na sua ignorância culposa, portanto, pecado grave. Então, Jesus é o mediador, foi para o Pai para ser o mediador entre nós, ou seja, para apresentar ao Pai o preço do nosso pecado e interceder por nós junto ao Pai, ser o nosso advogado. E essa palavra advogado, no grego, quando Jesus fala, lá na última ceia, ele fala, vou enviar da parte do Pai um outro advogado. Ou seja, já existe um, quem é o advogado é Jesus. Então essa palavra é paráclito, advogado é paráclito. E Jesus diz, eu vou enviar um outro paráclito. Então, quem é o outro paráclito? Esse é o terceiro motivo pelo qual Jesus subiu ao céu, para mandar o Espírito Santo aos apóstolos. Então, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na glória do Pai, que subiu ao céu, vai à glória do Pai, para ser o nosso advogado, para interceder por nós, para nos defender. Porque nós somos culpados, nós somos criminosos, no sentido de pecadores. O pecado é o maior mal que existe. Maior que a bomba atômica, maior que uma guerra, maior do que qualquer outra coisa neste mundo, qualquer doença, é o pecado, porque é uma ofensa a Deus, que é infinito. Então Jesus ele vai ser nosso advogado. Nós somos culpados e ele vai nos defender, não nos desculpar. Existe um outro erro, um erro muito grave, que é achar que Jesus ele vai passar a mão na nossa cabeça, ele vai encobrir os nossos pecados. Existe uma visão errada, tá? Não é católica, visão de Lutero, uma visão que os protestantes seguem, eu já li isso, inclusive em livros protestantes, em que o Pai, nós nunca deixamos de ser pecadores. Então o Pai quando olha para nós, Jesus se coloca no meio, ele olha para Jesus, então ele nos acolhe porque acolhe Jesus. Errado, erradíssimo. Jesus não passa a mão na nossa cabeça, não encobre, não esconde o nosso pecado, como se a gente tivesse escondido debaixo da saia da mãe, para o Pai não brigar, não é isso. Jesus, ele é justo, ele é Deus, então ele nos justifica
Ele nos torna justos, Ele nos perdoa, Ele nos santifica. Então a obra de Cristo é nos salvar, retirando o nosso pecado, perdoando o nosso pecado, nos tornando puros, nos tornando santos. Então quanto mais nos aprofundamos na fé, no amor a Deus, mais nós somos justificados. E nós vamos entrar no céu santos. Se nós não formos santos nesta vida, mas não tivermos um pecado grave, mas ainda tivermos resquícios, né, de impureza, que não nos impede de sermos salvos, mas também não nos condena ao inferno, nós vamos passar por um período de purificação, que a igreja denominou esse período de purgatório, né? Mas na palavra de Deus fala, passando pelo fogo. Tem algumas passagens que não usa esta palavra purgatório, essa palavra que a gente criou para explicar, mas na palavra de Deus existem referências a esta purificação. De lá não sairá até que se pague o último centavo. Está lá em Mateus capítulo 5. Jesus fala, vai ser jogado na prisão e de lá não sairá até que se pague o último centavo. Ou seja, haverá a possibilidade de pagar ainda as nossas pequenas culpas, pequenas faltas, pequenas imperfeições. Porque no céu não vai entrar ninguém puro, encoberto, né, por Jesus. Não, nós seremos perdoados, seremos justificados, seremos purificados. E nosso Senhor está no céu como nosso advogado diante do Pai, para apresentar o seu sacrifício, dizer assim, ó Pai, o Padre Leonardo, ele é culpado disso, não dá para esconder os pecados dele. Porém, eu paguei o preço do seu pecado e ele pode entrar porque ele está arrependido. Claro, eu estou usando uma imagem simbólica, não estou dizendo que tem exatamente como eu falei no céu, mas esse é o sentido, a gente tem que pegar o sentido das coisas. Então Jesus, sim, não esconde os nossos pecados. Ele nos justifica, nos perdoa, porque Ele paga o preço do nosso pecado. Então nós merecemos a morte, mas Ele morreu por nós. Entende? Então é isso. E a terceiro ponto, só repetindo, subiu ao céu para enviar o Espírito Santo da parte do Pai. O que é que tem a ver? Nossa Senhora, a gente pode fazer uma ligação, né? O Catecismo de São Pio X já faz uma ligação direta com a Virgem Maria, porque nossa fé católica diz que a Virgem Maria subiu ao céu. Subiu ao céu igual a Jesus? Como é que é? Né? Não. Disse de Jesus Cristo que subiu ao céu, certo? Então ele ascendeu, certo? A ascensão, ele subiu ao céu, com seu próprio poder. E de sua Mãe Santíssima, que foi elevada ao céu, é diferente. Porque Jesus Cristo, sendo homem Deus, por virtude própria, ou seja, pelo seu próprio poder, ele subiu ao céu. Enquanto que a mãe, que era criatura, ainda que a mais digna de todas as criaturas, mas ela era e é uma criatura, subiu ao céu pelo poder de Deus. E atenção, Maria Santíssima, isso é dogma da igreja, você não pode ser católico sem acreditar nisso. Isso é tradição que vem dos apóstolos, não foi inventado pelo Papa Pio XII, Pio XI, sei lá quem, né? Maria Santíssima sobe ao céu em corpo e alma, essa tradição que remonta aos apóstolos, tá? Uma tradição apostólica. Os cristãos sempre acreditaram nisso. E a igreja confirmou, sim, esta é uma verdade de fé. E por que Nossa Senhora subiu ao céu? Primeiro, porque ela é imaculada. Segundo, porque ela tem um privilégio de ser a mãe de Deus. Então Jesus, como um bom filho, não ia deixar de levar a sua mãe para a glória. E lá, como nós rezamos no texto glorioso, que é o quarto mistério glorioso e o quinto mistério, a Assunção de Maria e a coroação de Nossa Senhora. Assim como ele é rei do universo, ela foi coroada como rainha também do universo, rainha dos anjos e dos homens. E para concluir, o que é que significa as palavras está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? O Catecismo do Concílio de Trento vai explicar muito sobre essa palavra, né, sobre estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é um símbolo, né? Então, significam a pacífica posse de Jesus Cristo, a pacífica posse que Jesus Cristo tem da sua glória. Então, é um símbolo de posse. Então, o rei, quando se entra no trono, ele está pacificado, o reino está pacificado, ele está governando soberano.
E as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso exprimem que Ele tem o lugar de honra acima de todas as criaturas. Então, como Deus homem, Ele está acima de todas as criaturas. Então, é um símbolo de Jesus que toma posse do seu reino e que está sobre tudo e sobre todos. Ele é rei e Ele é Senhor de todas as criaturas. E para concluir a nossa aula, eu faço uma pergunta espiritual para você. Jesus Cristo tomou posse do seu coração, da sua vida? Ele é rei da sua vida? Ele reina soberano sobre a sua vida? Ou você ainda tem vontades próprias que você coloca acima da vontade de Deus? Você ainda tem achismos na sua vida que coloca acima tal da fé que você recebeu da Santa Igreja? Então vamos pedir hoje ao Senhor: Senhor, seja o Rei da minha vida, eu vos entrego a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, toda a minha história, toda a minha vida, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe. Bom, se você quiser ajudar o nosso apostolado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode se tornar o nosso benfeitor. Tornando-se o nosso benfeitor, você vai poder aprofundar todas essas coisas que eu estou dando aqui nesses vídeos. Nós temos vários cursos de aprofundamento para que você possa crescer mais na fé e, ao mesmo tempo, tornando-se o benfeitor desta grande obra de evangelização. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.